Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula sobre tabela verdade. O que é? Tabela verdade é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. Então, com o uso dela, é possível definir todos os valores lógicos de uma proposição composta. Sendo assim, vamos ver este exemplo de uma tabela verdade. Então, aqui temos a proposição P, em que π é um número racional. Sendo assim, para montar a tabela verdade, nesse caso aqui em que temos não P, ou seja, vamos montar aqui P e P com um conectivo de não. Ou seja, neste caso, temos uma proposição falsa, ou seja, não P significa que essa proposição é falsa. Neste outro exemplo, temos que π é um número racional e raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, aqui temos uma proposição composta, formada por duas proposições simples, ligadas pelo conectivo i. Então, para montar essa tabela aqui, temos como se fosse π é um número racional, seria a proposição p, e raiz quadrada de 2 é um número irracional, seria a proposição q. Sendo assim, nesse caso, temos aqui p, esse símbolo indicando o conectivo i, e a outra proposição q. Então, nesse caso, como a proposição P ela é falsa e a proposição Q ela é verdadeira, então temos como resultado falso. Aqui temos mais um exemplo de uma tabela verdade usando o conectivo OU, indicado por esse símbolo, conforme já foi visto. Então, aqui nesse caso, temos uma proposição composta ligada pelo conectivo OU, que une as proposições simples. Então, nesse caso, temos que π é um número racional, sendo a proposição P, no caso, é falsa, e temos que raiz quadrada de 2 é um número irracional, que é verdadeiro. Nesse caso, ela é verdadeira porque quando temos o conectivo OU, ela vai ser verdadeira quando pelo menos uma das duas proposições forem verdadeiras. Aqui temos mais um exemplo, usando o conectivo se então. Ou seja, uma proposição composta que são ligadas por esse conectivo. Então, nesse caso, temos aqui essa proposição sendo P e essa outra aqui sendo a proposição Q. Então, nesse caso, só vai ser falso quando P for verdadeiro e Q for falso, quando tivermos esse conectivo. Então, aqui nesse caso, como a proposição P é falsa e a proposição Q ela é verdadeira, então o resultado aqui seria verdadeira. Aqui temos mais um exemplo de uma proposição composta sendo unida com o conectivo se somente se. Então, nesse caso aqui, teríamos como resultado, já que a proposição P é verdade, é falso e a proposição Q é verdadeira, teríamos como resultado falso. Dessa forma, como se constrói uma tabela verdade? A tabela verdade ela vai ser construída de acordo com a quantidade de proposições simples que eu vou ter. Ou seja, quando eu tenho três proposições simples em uma proposição composta, então eu vou ter, minha tabela terá 2 elevado à quantidade de proposições simples, e vai determinar a quantidade de linhas que minha tabela verdade terá. E a quantidade de colunas será determinada por 2n menos k. E o k varia de 1 até n, que é a quantidade de proposições simples. Então, para facilitar o entendimento, vamos ver um exemplo da construção de uma tabela verdade para a proposição P, I, Q e R. Nesse caso, temos P, Q e R são as proposições simples que fazem parte de uma proposição composta.
Sendo assim, como o meu n é 3, então, quantas linhas eu irei ter? 2 elevado a 3, que é o resultado 8. Então, eu terei 8 linhas. Sendo assim, agora eu preciso saber quem é meu K. Meu K eu vou calcular. Primeiro, começando K sendo 1. Então, eu vou ter 2 elevado a n, que é a quantidade de proposição simples, que é 3 menos o meu K. Vou ter o meu K igual a 4. Então, nesse caso, eu vou ter 4V, indicando verdadeiro, e 4F, conforme indicado na imagem. E isso vai formar a primeira coluna. Na segunda coluna, vou calcular meu K novamente para indicar a quantidade de itens verdadeiros e itens falsos. E daí eu vou intercalando. Como nesse caso aqui, o K vai ser 2 elevado a 3 menos 2, que vai ser igual a 2. Então, eu vou ter 2V seguidos de 2 falsos. E assim sucessivamente. Lembrando que o K varia de 1 até N. Na terceira coluna, eu vou ter o K igual a 3. E sendo então, tendo como valor resultado 1, que conforme por vista, que a quantidade de colunas será determinada por 2 elevado a n menos k. E daí eu vou intercalando de acordo com o resultado obtido do expoente 2 elevado a n menos k. Isso vai resultar nessa tabelinha aqui final, contendo todas as soluções possíveis, ou seja, os valores lógicos para essa proposição. Agora iremos resolver algumas questões. Então, aqui temos a questão. A tabela verdade da fórmula não P ou Q implica em quê? Então, na letra A temos só é falsa quando P e Q são falsos. Letra B é uma tautologia. Letra C é uma contradição. Letra D só é falsa quando P e Q são verdadeiros. Letra E só é falso quando P é verdadeiro e Q é falso. Para facilitar, podemos montar uma tabela verdade. Então, aqui vamos ter 4 linhas, né? Porque temos duas proposições simples. Aí aqui eu já faço V, V, F, F, aí já sei, né, que vai ser o K lá, 2 elevado a 2 menos o valor de K, sequencialmente, até a variação completa dele. Nesse caso aqui também é necessário quebrar as partes da proposição, para que a gente possa saber qual o valor de cada parte dessa proposição. Se daqui temos a resposta correta seria a letra A, ou seja, só é falsa quando P e Q forem falsos, conforme a gente está vendo aqui. Como temos três conectivos, é indicado colocar cada parte com seu conectivo, para que fique mais fácil de chegar ao resultado final dessa proposição completa. Ou seja, aqui a gente quebrou P ou Q, que é uma proposição com conectivo ou, aqui já é a negação dessa proposição, ou seja, o contrário dessa daqui, conforme a gente pode ver. E depois é isso tudo implicando nisso. Então, se, então isso. Daí podemos verificar essa coluna com esse que. Então, FV, verdadeiro, FF, verdadeiro, FV, verdadeiro e VF é falso, que é justamente a questão de que quando eu tiver o conectivo se então, só vai ser falso quando eu tiver 1 e 0, ou seja, verdadeiro e falso. Agora temos mais uma questão que diz o seguinte: a quantidade de linhas da tabela verdade correspondente à proposição abaixo é. Aí tem a proposição: a qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Neste caso aqui temos uma proposição composta. Aí, de cara, a gente procura os conectivos. Qual é o conectivo aqui que está unindo as proposições simples? É o conectivo ou seja, como eu tenho duas proposições simples, fazemos 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 2, que vai resultar em 4. Então, a resposta correta é a letra C. Aqui tem a bibliografia utilizada
E dessa forma chegamos ao final da aula sobre tabela verdade. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.